para de uma vez por todas você ter uma vida próspera. Você cansou daquelas dicas de internet, daquelas soluções rápidas de online? Faz isso, 3 passos para o sucesso. Cansou disso? Então vamos fazer o que está dando certo há milênios. São princípios. Princípios não são fáceis de cumprir, mas quando cumpridos dão resultados imediatos. E é o tema do teu livro. Princípios milenares, tá aqui, acabou de sair. E você levou um tempão na pesquisa. 1 ano e 8 meses pesquisando. 1 ano e 8 meses, cara? 1 ano e 8 meses. Escrevendo página por página, 1 ano e 8 meses estudando, pesquisando, entrevistando pessoas para chegar a essas conclusões, né? Primeiro é importante a gente falar, Joel, o que é uma lei espiritual, o que é um princípio milenar. Porque as pessoas falam, o que é isso? Né? Número 1, é algo que precisa ser atemporal. Ok, sobrevive. Não, há 2000 anos era isso, hoje é isso, daqui a 1000 anos será isso. Ele não muda com o tempo, não é uma moda. Por exemplo, falar a verdade, ser de verdade, é um princípio milenar, uma lei espiritual. Aí eu falo no livro, quem não é de verdade tem prazo de validade. Uhum. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Há 2000 anos, falar a verdade era verdade? Sim. Hoje, verdade é verdade? Sim. E daqui a 1000 anos, verdade vai continuar sendo verdade. Atemporal. Segunda característica, precisa ser universal. Tá. A verdade dá certo nos Estados Unidos, na China, na África, na Europa, no Brasil, em qualquer lugar. Certo. Terceira característica, não pode ter nenhuma lei contra. Como é que a gente vai cumprir uma lei espiritual que nos proíbem de fazer? A gente vai viver fora da lei? Uhum. Tem alguma lei que te proíba falar a verdade? Alguma lei que te proíba honrar pai e mãe? Sim. Não tem. Certo. Então, ótimo. Quarto, precisa ter uma base milenar. Eu não posso acreditar no que está saindo na cabeça do escritor de 43 anos, Thiago. Exato. Eu não posso acreditar no podcast que eu estou escutando. Ou seja, tem que ter uma base milenar, gente. Para acreditar como filosofia de vida, tem que estar dando certo há milênios. Certo. E tudo que eu tirei desse livro está na base milenar bíblica, que as pessoas chamam de escrituras. Então, as escrituras são a base das 10 leis espirituais, e eu provo num passo a passo. É muito fácil de ler o livro, porque você consegue ler em 10 dias. Uhum. Um capítulo por dia para você alcançar de vez uma vida de paz e prosperidade. Por que a promessa de paz e prosperidade? Agora que você já sabe o que é um princípio, que é algo atemporal, universal, não tem lei contra e tem base milenar, pronto, já sabe o que é um princípio milenar? Por que ele te leva uma vida de paz e prosperidade? Porque são 2 coisas espirituais que estão dentro do ser humano. Quem crê, quem não crê, quem é ateu, quem tem alguma fé, quem trabalhou muito, quem trabalhou pouco, paz e prosperidade já está dentro do ser humano. As pessoas só não sabem como colocar isso para fora. E somente princípios milenares colocam paz e prosperidade de dentro para fora. Então, é isso que nós vamos estudar, debater nesse podcast. Como eu posso pegar algo que dá certo há milênios, aplicar na minha vida, independentemente do meu passado. Opa, da minha porque tem gente que fala assim, não, Thiago, mas eu sofri muito, você não sabe da família que eu vim. O passado não determina futuro quando no presente você está cumprindo princípios. Essa é boa. Entendeu? Essa é boa. O passado não determina futuro quando no presente você está cumprindo princípio. Está cumprindo princípios no presente, vai dar certo. Não tem como dar errado. Por quê? Princípios revertem situações. Princípios revertem situações. Por exemplo, claro. O cara fez uma coisa errada no passado, mas ele aplica um princípio agora, ele reverte. É lógico. Essa é a visão. É lógico, porque, por exemplo, Davi, o grande rei Davi de Israel, cometeu um erro muito, muito grave. Mas muito grave. Ele pegou uma mulher que não era dele, engravidou a mulher que não era dele e mandou matar o marido. É grave ou não é? Pô, gravíssimo. Quem lembra disso? Ninguém lembrou disso. Ele terminou bem, farto de dias, com sucessor, multibilionário. Por quê? Porque depois disso ele se arrependeu profundamente, abandonou esse tipo de prática e começou a viver uma vida de honra tão poderosa, e honra é um princípio milenar, uma vida de honra tão poderosa que deletou da mente do povo o erro, a catástrofe que ele cometeu. Ou seja, princípios revertem situações difíceis. Princípios revertem tragédias. Mas tem que ser cumprido. Não adianta só saber. Não adianta você só ler quais são os princípios. Aliás, o princípio da honra, que foi o princípio muito usado por Davi para reverter o passado, é um dos princípios que está nesse livro. O princípio da honra pode parecer um pouco abstrato, né, cara? Mas não é. O que é honrar? Como que eu materializo Muito esse fácil. princípio? Como é que eu tenho certeza que eu te honrei? É o quê? Eu te agradeço, eu te reconheço em público? Honra nada mais é do que reconhecimento.
Honra é reconhecimento. Honra não é amar, honra não é dar dinheiro, honra não é conviver. Ah, eu tenho que honrar meu pai, mas meu pai me fez muito mal, me abandonou, agora tem que conviver? Não. Você tem que reconhecer que ele é seu pai. Honra é reconhecimento. Foi o Joel que me ajudou a vender o livro no podcast. Um dia alguém me elogia, puxa, 1 milhão de livros. Eu falei, puxa, tanta gente me ajudou, inclusive o Joel que tá aqui, ó. Joel, fica de pé. Se você tá no mesmo lugar, eu vou te colocar de pé e vou te honrar, porque eu vou reconhecer. Certo. Agora, você pode materializar a honra, você pode materializá-la de uma forma, por exemplo, cara, eu vou te dar um dinheiro por isso que você fez, merece. Como eu já fiz com gente que me ajudou de uma forma que mudou o jogo pra mim, mudou meu jogo financeiro, como é que eu não vou honrar essa pessoa financeiramente? Eu conheço, mano. É um reconhecimento, né? Presente de adulto é material, irmão, não é obrigado, não. Então, Adorei. a criança diz obrigado, o adulto diz obrigado e faz alguma coisa, é gentil, é generoso. Aliás, generosidade é um dos princípios espirituais para ter prosperidade. Então, a honra é o reconhecimento. Só que a honra é complicada porque ela mexe muito com as nossas emoções. Certo. Como assim, Thiago? Pô, tem 5 pessoas, eu explico no livro, tem 5 pessoas que obrigatoriamente você tem que honrar. Vou deixar o livro aqui assim, ó. Pode Sim. ser? Pode, lógico. Tem 5 pessoas que obrigatoriamente, pela sabedoria milenar, você tem que honrar. Número 1, Deus. Tá bom. Como é que eu vou honrar quem eu não vejo? Você vê Deus? Eu não Não. vejo. Então como é que eu vou honrar algo que é invisível? Uhum. Mas a sabedoria milenar diz como honrá-lo. Uhum. Por exemplo, só de eu me afastar das coisas que ele não gosta, Tô honrando. eu tô honrando. E não precisa ser religioso para se afastar das coisas que Deus não gosta, que você que está em casa sabe exatamente o que ele não gosta. Você nunca entrou numa igreja, você não tem religião nenhuma. Ok, você sabe exatamente o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Você está passando com uma comida, come todo dia, vê um mendigo passando fome pedindo comida. Não está pedindo dinheiro, pedindo comida. Deus gosta que você compartilhe a tua comida ou que você jogue no lixo? Exato. Tá óbvio. Tá, é tão óbvio que Deus gosta e que Deus não gosta. Você montou uma família, Deus gosta que você seja leal à tua família ou que você viva a vida de solteiro enquanto está casado? Uhum. É óbvio que Deus quer e que Deus não quer. Sim. Não precisa de religião para isso? Lógico que não, você sabe exatamente. Porque o ser humano é corpo, alma e espírito. E dentro de você tem um espírito que é um ponto de conexão com o divino. Você acreditando ou não acreditando, tendo fé agora ou não tendo, tem um espírito se comunicando o tempo todo com o mundo espiritual, com a parte divina, e é isso que te dá pressentimentos, presságios, a tua consciência pesa, tudo isso é espiritual. Sim. Então nós precisamos aprender a trabalhar essa área para identificar princípios como da honra, porque a honra contraria muito nossas emoções. Por exemplo, uma vez uma pessoa chegou para mim, como é que eu vou honrar aquele vagabundo do meu pai que me abandonou quando eu era criança? Eu tenho raiva dele. Certo. E eu falei assim, você é legítimo o seu sentimento. Eu também teria raiva de alguém que me abandonou. Uhum. Só que os nossos princípios precisam ser mais fortes que os nossos sentimentos. Os nossos princípios precisam ser muito mais fortes que os nossos sentimentos. Se você for guiado pelos teus sentimentos, você só vai fazer besteira. Ah, eu quero isso, eu tô sentindo aquilo. Não é assim que se vence na vida, não. Na vida real, a gente vence fazendo o que dá certo e não o que a gente quer. E fazer o que dá certo exige que a gente conheça das leis espirituais que regem a humanidade. E a lei da honra é uma. Sim. Então, por exemplo, você honrar as autoridades é outro. Tem Deus, depois tem as autoridades. Honrar as autoridades é outra coisa que complica, que mexe com as nossas emoções. Porque às vezes a autoridade é alguém que você não concorda. Certo. Às vezes era uma moça dentro do avião que te distratou primeiro, só que naquele momento ela é autoridade. Se você bater de frente com ela, ela te expulsa do avião. Uhum. O policial que te para na blitz Autoridade. é autoridade. Inclusive é autoridade sobre qualquer pessoa que ele está parando. Uhum. Então tem um vídeo famoso de o policial para um cara na Lamborghini, o cara da Lamborghini sai nervoso porque o policial parou e fala, você sabe de quem eu sou filho? E aí o policial olha para ele e fala assim, tua mãe não te contou não? Ou seja, eu que vou ter que te revelar? O cara tentou crescer para cima do policial, o policial já mandou uma. Ou seja, tem gente que tem problema de rejeição, tem problema de aceitação, tem complexo de inferioridade ou complexo de superioridade e acaba quebrando o princípio da honra com a autoridade. Mas tem coisas mais complexas ainda. Por exemplo, como é que eu vou honrar uma autoridade política que eu não votei, que eu não concordo? Isso muito polêmico. Isso é complicado mesmo. Aí a Bíblia diz, orai pelas autoridades constituídas, porque toda autoridade foi permitida por Deus.
E por que tem que orar? Aí diz o versículo, para que vocês tenham vida de paz e prosperidade. Uhum. Então, eu luto pelo meu direito, eu luto pelo meu voto, enquanto está na campanha. Depois, uma autoridade foi constituída. Uhum. Tiago, eu tenho que gostar da pessoa? Não. Não. Eu tenho que conviver com a pessoa? Não. Eu tenho que votar nessa pessoa de novo? Não. Você tem que reconhecer que agora ele é aquela autoridade. Uhum. Ele está naquele cargo. Honra é reconhecimento. Então deixa de ser polêmico quando você entende a origem da palavra. Honra é reconhecimento. Agora, qual é o primeiro degrau da honra? A honra é um degrau. São degraus. A honra é uma escada. Certo. E o primeiro degrau dessa escada chama-se gratidão. Ninguém vai ser um homem ou uma mulher de honra se não for grato. Muito bom. Qual o problema da gratidão? Que você às vezes não é grato porque a pessoa que te ajudou 10 anos também te feriu uma vez. Você prefere desconsiderar 10 anos de gratidão, 10 anos que a pessoa te ajudou por causa de uma ferida. Sim, sim. E aí você quebra o princípio da gratidão. Como é que você vai chegar no nível de honra se nem grato você consegue ser? Sim. Você não consegue controlar seus sentimentos. Ele me feriu, mas eu vou perdoá-lo. Aliás, perdão é um princípio milenar. É uma lei espiritual. Certo. Eu vou perdoá-lo. Porque assim eu consigo manter a gratidão. Preciso conviver depois desse erro que ele fez contra mim? Não preciso conviver, mas reconheço que ele me ajudou muito. Sim. Então, para você viver tudo isso, peraí, Thiago, mas para eu viver tudo isso, eu tenho que elevar muito minha espiritualidade. Não, você tem que praticar o capítulo número 1 do livro, que é o princípio milenar da maturidade. Se a gente começar a falar de maturidade agora, a gente vai entender todos os outros princípios milenares, ou leis espirituais. Certo. É a mesma coisa. Por quê? A maturidade é muito forte, gente. É o que te dá base, primeiro, para ser feliz. Você nunca vai ser feliz se não for maduro, porque você não vai entender a vida, não vai entender você, não vai entender os outros. Um amigo meu, amigo, muito mais amigo do que a gente é. Uhum. Eu tenho um amigo que é muito mais amigo do que a gente é. Então imagina o nível de intimidade que eu tenho com ele. Sim. Amigo, me ligou me ofendendo muito essa semana. Mas me xingou assim, me ligou e me xingou assim, de coisas que você nem imagina e falou um monte de besteira, porque eu fui atender um convite de uma pessoa que ele não gosta. Tá. Então é como se a gente fosse amigo e eu fosse no podcast de um cara que você não gosta. E ele ligou pra mim, rapaz. E deixei ele falar. Primeiro, não discutir. Por quê? Porque por eu ser maduro, eu entendo como uma discussão acaba. Maturidade é saber como as coisas vão terminar. Maturidade é saber como as coisas vão terminar. Se eu discutir com ele agora, não vai terminar bem. Segundo, eu me conheço e conheço ele. Ou seja, eu sei que eu sou um cara capaz de perdoar e ele é um cara muito explosivo. Então eu deixo ele falar, ele alivia o coração e depois eu perdoo pelas besteiras que ele falou. Então eu uso a minha vantagem contra a desvantagem dele. Você tem fração de segundos para tomar essa decisão. Terceiro, maturidade é ser um filtro e não uma esponja. O Boa. filtro, ele separa o que entra, a esponja absorve tudo. Certo. No livro eu falo sobre isso. O que é maturidade? É ser um filtro e não uma esponja. Mas onde está escrito na sabedoria milenar que eu tenho que ser maduro, Thiago? De onde você tirou que isso é um princípio milenar? O grande apóstolo Paulo, grande doutrinador da cristandade, nos ensina que quando ele era menino, ele fala assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia, me comportava como menino. Agora que eu sou adulto, eu abandonei as coisas de menino. O que é isso? Imaturidade, infantilidade emocional, Deus não arranca de você. Você quem tem que abandonar. Certo. Então eu cresci, eu tenho 43 anos, eu não posso continuar agindo como um bebê de 7 anos, como uma criança de 10 anos, como um adolescente de 15. Eu não posso ficar chorando por qualquer coisa, batendo pezinho quando eu sou contrariado. Eu tenho que aceitar um dos princípios mais poderosos desse livro, que é o princípio da disciplina, ou repreensão. É a mesma coisa. Eu tenho que aceitar ser repreendido, ser disciplinado, porque nós crescemos 10 vezes mais rápido quando estamos debaixo de disciplina. Você entende disso porque você foi esportista. Sim. Então, quando o treinador fala, não é assim, não é assim. E você não ponto final. vou bater. Não, é assim, sim. Mas na vida a gente é repreendido e fica chateado. O cara que é esportista, que é músico, ele tem facilidade de entender a repreensão. Por isso que ele toca bem, por isso que ele nada bem, por isso que ele corre bem. Porque repreensão faz parte do dia a dia. O ser humano comum odeia a repreensão, por isso nunca alcança a sabedoria. Então a gente precisa trabalhar nesses tempos que a gente tem junto aqui, que para nossa vida mudar, a gente vai tomar decisões e fazer escolhas difíceis. Abandonar a infantilidade não é uma escolha fácil não, irmão. O quê?
é uma escolha difícil. Mas se as pessoas não decidirem por isso hoje, vão ficar com os mesmos resultados. Certo. Vão ficar sem vitória na vida. Nunca vão ter paz. Deixa eu te explicar uma coisa importante.